Olá, hoje eu bato um papo aqui com Frederico Logman, ele é RI da SLC Agrícola, uma empresa focada em commodities, que tem em terras o equivalente a 3 vezes a cidade do Rio de Janeiro. É uma gigante aí, a gente vai entender um pouquinho melhor o modelo de negócios deles e o que eles estão esperando para 2020. Quer saber mais? Fica com a gente! Frederico, muito obrigada por vir aqui falar com a gente. Conta pra gente o que é a SLC Agrícola e o grupo SLC. Certo. O grupo SLC foi fundado em 1945. Nós temos já mais de 70 anos de história na agricultura. O grupo começou com uma atividade de fabricação de máquinas agrícolas na cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Nesse negócio nós tivemos 20 anos de parceria com a John Deere, a americana John Deere, que comprou uma participação no negócio e comprou todo o negócio de fabricação de máquinas em 1999. A SLC Agrícola era um outro negócio que o grupo possuía, que era pequeno, foi fundado no final da década de 70, mas após a venda da fábrica para a John Deere, o grupo continuou investindo em terras no Cerrado brasileiro. Então, já éramos grandes o suficientes para abrir o capital em 2007, tínhamos 7 fazendas espalhadas pelo Cerrado, e desde lá, com os recursos do IPO, a gente já triplicou de tamanho desde a abertura de capital. Foi quando a abertura de capital? Foi em junho de 2007. Então, o negócio hoje consiste na produção de algodão, soja e milho em 16 fazendas espalhadas pelo Cerrado brasileiro. Legal. Conta pra gente, você é responsável por relações com investidores lá, o RI. O que faz um RI exatamente? Perfeito. A gente gosta de dizer que o RI ele tem uma função estratégica e bidirecional. A gente fala com o mercado, a gente tem um programa bem ativo de relações com investidores. Eu acabei de chegar de uma conferência internacional. Temos um programa que envolve a participação em conferências, reuniões com investidores em eventos promovidos por bancos e corretoras. Fazemos mais de 300 calls ao longo do ano, escutando o mercado e trazemos essas informações para dentro da empresa. Então a gente aprende muito também com os investidores e houve assim, ajustes no negócio feitos com base em inputs dos investidores. Então a gente acredita que o negócio ele fica melhor realmente com esse contato com o mercado. Além disso, a gente tem a parte de publicação de resultados, né, que nós vamos fazer os releases trimestrais, preparamos as reuniões do Conselho de Administração, fazemos a reunião pública, então tem essa parte também mais burocrática, vamos dizer assim, de prestação de contas para a CVM e para a B3. Tá, lá dentro o RI ele fica submetido à diretoria financeira, operacional? Exatamente, a gente está dentro da controladoria e responde para o diretor que é financeiro e relações com investidores. Tá. A empresa vem negociando abaixo do valor líquido dos ativos, né? Ao que você acredita isso? O que acontece? Se a gente entende que o valor do negócio é o fluxo de caixa descontado dele, no nosso caso, como a gente tem influência dos preços das commodities, algodão, soja, milho, naturalmente que esse fluxo vai ser influenciado pela variação dos preços futuros desses produtos. Então, isso faz com que, em alguns momentos, a empresa negocie abaixo do valor dos ativos, porque o valor líquido dos ativos ele é uma marcação ao mercado que a gente faz uma vez por ano com a Deloitte, que faz uma estimativa do valor das nossas terras. Então, isso pode ser feito em um determinado momento de mercado e os preços vão flutuar depois disso, né? Então, nesse momento, a gente está com um preço de algodão que caiu bastante ao longo do último ano, e isso levou a nossa ação a cair e está negociando agora abaixo do valor dos ativos. Então, são até boas oportunidades para entrar no papel, porque o preço do algodão, ele, nesse patamar que está, não nos parece ser sustentável. Até começou a voltar já um pouco, então a nossa interpretação disso é que é a oscilação dos preços das commodities que faz com que o preço da ação, às vezes, descole do valor líquido dos ativos. Na verdade, como a nossa operação hoje ela metade já é arrendada, o correto seria que a empresa negociasse acima do valor dos ativos,
porque nossos ativos são respondem por só metade da geração de caixa do negócio. A outra metade vem de áreas arrendadas. Então, cada vez faz menos sentido ter esse piso do valor líquido dos ativos. Vocês têm tido cada vez mais interesse do investidor pessoa física, né, nos papéis da SLC. Sim, correto. Vocês acham que existe uma dificuldade de entender o modelo de negócios de vocês? Achamos que sim. Quando nós abrimos o capital, nós fomos a primeira empresa desse segmento a abrir o capital. Então, teve ainda e tem um trabalho forte de educação do mercado, de como é que funciona a mecânica desse tipo de negócio. E a gente, no nosso RI, a gente sempre soube dessa complexidade e procuramos trabalhar para facilitar o trabalho de todos os investidores. Então, nós temos no nosso site de RI um modelo já construído em Excel, modelo financeiro, que pode ser acessado para ajudar a construir as projeções, um manual de modelagem também. E agora nós estamos lançando uma série de vídeos explicativos com os pontos que mais geram perguntas a respeito do negócio. O ciclo de produção, nossa política de hedge, a questão dos ativos biológicos, são assuntos que geram mais dúvidas e a gente está procurando trazer eles de uma forma mais didática. Esses vídeos vão para o canal no YouTube ou dentro do site? Isso, eles podem achar os vídeos? Eles estão no canal da SLC Agrícola no YouTube e eles estão também no nosso site de relações com investidores. Legal. Aproveitando, eu queria que tu explicasse o que são ativos biológicos e como que eles são contabilizados. Certo. Bom, isso entrou na nossa contabilização com o IFRS 11 e foi ali que nós tivemos que passar a utilizar essa metodologia de contabilização. Os ativos biológicos, ou a variação do valor justo dos ativos biológicos, que é o termo técnico, nada mais é do que o lucro bruto da safra. Só que nessa forma atual de contabilização, ele é reconhecido quando a gente colhe, quando a gente está colhendo a lavoura, e não quando a gente está faturando os produtos. Então é um pouco similar com as empresas de construção, por exemplo, que reconhecem o lucro à medida que constroem os prédios, e não necessariamente quando estão vendendo os imóveis. Então ele tem essa mecânica similar. À medida que a gente colhe a lavoura, isso acontece para nós no primeiro semestre do ano, a gente tem que reconhecer a estimativa de lucro, usando os custos que a gente tem até o momento, os preços e as produtividades estimadas. Então, isso trouxe um deslocamento, se a gente olhar o ano civil, do momento em que a gente reconhece o lucro de uma safra. A gente, geralmente, na situação atual, praticamente todo o nosso lucro vem no primeiro semestre. Qual que foi o efeito da variação desses ativos biológicos no trimestre mais recente? No último trimestre nós tivemos que fazer uma espécie de um estorno, porque quando nós fizemos a apuração ao longo do primeiro semestre, nós estávamos usando produtividades mais altas do que as que nós entregamos de fato. Elas estavam estimadas acima do nosso projeto e acabaram sendo em linha com o nosso projeto. Então, como a gente já havia reconhecido um lucro com base em produtividades superiores, nós fizemos esse ajuste agora, que foi especificamente do terceiro trimestre. Então, mas no acumulado do ano, a gente ainda está com um lucro de 240 milhões de reais. Qual que é a perspectiva de vocês para preço de soja, milho e algodão para a safra 19 e 20? Certo. Bom, a gente também coloca no nosso release a nossa posição de hedge. Então, nós já temos ali uma visão de quais vão ser os preços que a gente vai faturar no ano que vem. Já estamos com mais da metade da safra, apesar de estar sendo plantada ainda, já está vendida. No algodão, especificamente, nós temos uma redução de preço, que eu estava comentando antes, o preço do algodão caiu ao longo do ano, a gente vai ter um preço um pouquinho inferior para 2020. No caso da soja e do milho, nós temos preços superiores aos que a gente conseguiu travar para 2019. Então, dito isso, a gente espera para o ano que vem alguma redução de margens, por conta do preço do algodão, que é o nosso principal produto, mas ainda assim resultados bem similares aos que a gente está entregando em 2019. O principal é algodão, depois algodão, soja e milho. E milho, algodão é mais da metade da nossa receita, a soja tem um share aí de 30% a 35% e o resto é milho.
Frederico, a gente tem alguns eventos internacionais aí, como guerra entre Estados Unidos e China e outros mais. O que no ano que vem tu acha que deve afetar o preço de commodity? Certo. Desde da metade do ano passado, todas as commodities vêm sendo afetadas pela guerra comercial. No nosso caso, especificamente, a que mais sofreu com isso foi o algodão. Porque o algodão é uma commodity que é muito tradeada, assim, os produtos saem dos Estados Unidos, Brasil, Índia, vão para a Ásia para serem confeccionados, voltam para a Europa e para os Estados Unidos como camisetas e demais artigos. Então, o principal efeito foi a queda do preço do algodão, porque a indústria têxtil pisou no freio. Então, a gente já sentiu isso já faz mais de um ano, os preços começaram a cair, porque a indústria estava usando os estoques que tinha e os próprios varejistas começaram a revisar para baixo estimativas de vendas e tal, isso impactou toda a cadeia. Chegou até um patamar de 60 centavos por libra-peso, que é um patamar muito baixo para preço de algodão, e ali a gente já imaginava que ia ter alguma reação. E de fato, fez começar a voltar, agora estamos no patamar de 65, 66 centavos a libra-peso. E nós achamos que ele deve ficar nessa faixa por mais um período, porque de fato ainda tem muita incerteza a respeito de qual vai ser se vai haver algum acordo entre Estados Unidos e China e qual vai ser esse acordo. Já está havendo um movimento das indústrias têxteis saindo da China, indo para a periferia asiática, como Vietnã e Tailândia. Isso está também causando uma certa postergação no volume de produção têxtil. Então, eu frisaria esse caso do algodão, que foi o que mais nos impactou. No caso dos grãos, nós tivemos também 2 eventos atípicos. A febre suína africana na China, que está dizimando o rebanho suíno deles, reduziu a demanda por soja, né? Então, foi um fator baixista para preços. Mas nós tivemos, por outro lado, um excesso de chuvas no plantio americano, na safra que passou, que atrasou muito o plantio deles, comprometeu muita produtividade. Perderam muita produção nos Estados Unidos esse ano. Então, isso contrabalançou um pouco o problema da febre suína na China. Mas se a gente olhar assim, a equação total de oferta e demanda de grãos, a gente ainda está num momento confortável. Então, a gente não vê um grande aumento de preços para o futuro próximo, próximos 1, 2 anos. A gente acredita que os preços vão ficar próximos de onde estão hoje. Por conta dessa... Na verdade, a gente vem de vários anos de boas produtividades, boa produção, então o mundo está bem abastecido de grãos. Bom, vocês atuam aí nessa área agrícola. Esse ano a gente teve uma crise ambiental no Brasil, né, que repercutiu no mundo todo. Como que tu avalias o que aconteceu esse ano? E queria saber o que a empresa faz em termos de sustentabilidade. Certo. A nossa visão sobre isso, nós não temos atuação no bioma amazônico, mas sim, nós estamos próximos. Nós atuamos na área de transição ali em algumas fazendas e depois outras são completamente fora do bioma amazônico. Nossa percepção é de que houve um aumento muito grande do que aconteceu de fato, né? As queimadas na Amazônia sempre aconteceram, tem queimadas que ocorrem de forma espontânea, no período de seca, tem queimadas iniciadas por indígenas, tem queimadas ilegais, que essas têm que ser, obviamente, combatidas, né? Nós temos a grilagem e a abertura de área ilegal, tem que ser combatida. Não nos parece que houve um aumento nessa atividade. Então, houve muito barulho a respeito. E, obviamente, é algo que tem que ser combatido, mas a nossa percepção é de que houve um aumento muito grande do que de fato estava acontecendo. Aí, o que vocês fazem em questão de sustentabilidade? Bom, a gente acredita que o principal caminho para a sustentabilidade é a utilização de boas práticas agrícolas, né? Então, por exemplo, o Brasil, aliás, complementando a resposta anterior, o Brasil é o país que mais preserva, com uma larga margem, as florestas nativas, né? Se a gente considerar a preservação de áreas preservadas nas propriedades, áreas indígenas e parques, o Brasil tem mais de 60% do seu território preservado. Não tem nenhum país que tem próximo desse número. Então, nós temos, obviamente, todas as nossas reservas legais averbadas. Nós temos 306 mil hectares, 99 mil são áreas preservadas, vegetação nativa na propriedade.
Não tem nenhum outro país que tenha essa exigência sem que o produtor tenha uma compensação por estar deixando de plantar naquela área. Então, 20% do território brasileiro é reserva na propriedade privada. Então, além disso, nós temos as boas práticas agrícolas. Nós, na verdade, melhoramos o solo à medida que nós vamos operando. Nós pegamos uma área que é degradada, convertemos em lavouras, e o solo vai sendo melhorado pelo uso dos fertilizantes, do plantio direto, que não envolve o revolvimento do solo. Então, nós não temos perda de solo, que é o principal problema, é perder solo, erosão, né? E temos um modelo de produção que vai ficando melhor com o tempo. Né? Então, acreditamos que essas boas práticas agrícolas, e a gente recebe muitas visitas de universidades e outros produtores para conhecerem as práticas, e ele é um modelo perfeitamente sustentável. Ele melhora com o tempo ao invés de se degradar com o tempo. Vocês escolheram não atuar no bioma Amazônia? No bioma amazônico, hoje, a exigência de reserva legal é de 80%. Então, se você compra 100 hectares no Pará, por exemplo, só pode plantar em 20. Isso faz com que seja quase proibitivo ir para lá. Então, é por isso. E também pelas condições de valor das terras, de condições de clima. A gente gosta muito dessas áreas onde a gente está atuando, que é o Mato Grosso, o Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás. Então, é por causa desses fatores. Entendi. Essa crise ambiental que o Brasil viveu esse ano, isso afetou de alguma forma a imagem da empresa em questão de negócios, ou a questão da imagem da empresa em si somente? Como que isso refletiu em vocês? Não, acreditamos que assim, até complementando também o que eu estava falando da parte ambiental, nós temos uma série de certificações internacionais. Ao longo do ano ocorrem diversas auditorias nas nossas fazendas que vão muito além da exigência legal, e nós fazemos parte de alguns fóruns, como por exemplo a Mesa Redonda da Soja Sustentável, o Instituto Proterra, que é da Europa. São órgãos que estão ligados a algumas tradings, né, e que exigem a visualização no local se todas as práticas ambientais, sociais, ligadas aos funcionários estão sendo cumpridas. Então, essas certificações são exigências de quem compra de vocês? Exatamente. Principalmente as tradings, né, tradings europeias, que fazem exigências, e aí para poder vender para eles tem que atender. Você diria que o mercado europeu é o mais exigente nesse sentido? Com certeza. O mercado europeu tem muito mais preocupação com esses assuntos. E essa questão toda não afetou? Vocês não receberam questionamentos por parte deles? Na verdade, não. Assim, considerando o nosso nível de transparência e o nível de reporte que a gente tem, nós até destaco que nós temos um relatório integrado de sustentabilidade que também está no nosso site, onde a gente detalha bem melhor todas as iniciativas e todas as certificações que a gente tem, que na nossa visão é uma tendência de mercado, produção certificada e com rastreabilidade, e estamos na frente, eu diria, da média em termos do nível de controle de certificação da produção. Então isso dá uma segurança para os compradores. Olhando um pouquinho para frente, vocês têm interesse em expandir para outras culturas? Temos interesse. Eu até, antes de comentar isso, eu comentaria que dentro dos produtos atuais que nós temos, algodão, soja e milho, a gente vê uma boa possibilidade de expansão. Nós acreditamos que está havendo uma consolidação no setor. Saíram dados recentes do IBGE que mostram o envelhecimento da população do campo, um aumento no número de fazendas arrendadas e não mais operadas pelo proprietário, que é onde nós estamos atuando, na verdade. Então, vemos boas oportunidades de crescimento nesse modelo e nessas culturas. Mas a gente sempre teve por hábito analisar alternativas. Nós já tivemos plantio de café, por exemplo, no passado, durante 15 anos. Temos olhado oportunidades em frutas também, com uma ideia de trazer um outro mercado também para o negócio, não ficar tão dependente só de grãos e algodão, inserir outras culturas. E nós estamos já plantando há 3 anos soja sementes, que é um produto que, na prática, a gente dobra a geração de caixa
por hectare se comparado com a soja comercial. É uma soja que tem por destino fazer sementes e a gente usa essa soja e vende também para outros produtores. Então, são os produtos que a gente está analisando para trabalhar com maior valor agregado. Essas novas culturas, tu achas que vocês vão começar efetivamente a investir nelas no curto prazo, médio prazo? Médio prazo. Médio prazo. Médio prazo, curto prazo, os planos são expandir nas culturas atuais. A gente tem ainda um espaço para aumentar a nossa área de algodão dentro do portfólio atual de fazendas. Tem fazendas que ainda não plantam algodão, então nós vamos introduzir o algodão, que é algo que também eleva muito o poder de geração de caixa do ativo terra. E pretendemos crescer também na soja semente. Então, as frutas, ou estamos analisando outras alternativas também, mas principalmente frutas, é algo para médio prazo. Frederico, vocês investem em algumas startups, né? Queria saber que startups são essas e como que isso gera valor para vocês? Bom, nós não investimos, na verdade. Vocês apoiam, né? Nós apoiamos, seria, acho que o termo. A gente, na verdade, nós lançamos esse ano um programa de conexão com startups, chamado Agroexponencial, e esse programa visa atender nossa ambição de inovação, que é ser um early adopter de tecnologias. A gente quer usar antes da média. Então, como a inovação hoje ela não vem mais só da Monsanto e só da John Deere, ela está vindo de várias frentes, o programa ele visou nos dar um mapeamento mais geral do que está acontecendo, de onde é que estão as inovações, e ele passa por um processo de filtragem. A gente esse ano, por exemplo, teve quase 200 startups cadastradas no programa e fomos filtrando e chegamos em 7, que são as que a gente está testando agora em provas de conceito, que são tecnologias que visam basicamente otimizar vários elementos da nossa operação. Uso de defensivos, classificação de grãos, enfim, são atividades, às vezes... São todas brasileiras? Tem uma delas que é de Israel, que está participando também. E, então, o benefício é acelerar o uso de novas tecnologias. Né? Frederico, obrigada pela presença aqui mais uma vez, obrigada por todos os esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a você pela audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os vídeos. Até mais, obrigada.